Prezados irmãos, que Deus, em sua infinita misericórdia, e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. O tema da nossa palestra de hoje é Vencendo as Imperfeições. Entre as parábolas contadas por Jesus, uma trata do filho pródigo, que solicitou a seu pai a antecipação da parte da herança que lhe caberia. De posse dos recursos, saiu pelo mundo, desperdiçando-os até que acabaram. Depois de passar necessidades, reavaliou a sua vida, caiu em si e decidiu retornar à casa paterna. Essa parábola é o símbolo do espírito imperfeito que comete sucessivos desacertos através das reencarnações. A parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, nos ajuda a entender a situação do espírito na sua trajetória evolutiva. A casa paterna simboliza o reino de Deus, a condição interior de paz e felicidade dos bons espíritos e também a morada dos espíritos felizes, seja no plano espiritual ou em mundos compatíveis com seu estágio evolutivo. O filho que permanece na casa paterna representa os espíritos que escolhem o caminho do bem e seguem as leis instituídas pelo Criador. E o que sai pelo mundo significa o homem que percorre o caminho ilusório, perdendo oportunidades preciosas e aproveitando mal o tempo. Quase todos nós nos envolvemos com as preocupações da vida material, colocando em segundo plano os bens espirituais. Para aproveitarmos melhor a oportunidade da reencarnação, é necessário cairmos em nós e não mais nos descuidarmos das coisas do espírito. Não resta dúvida de que a vida no corpo físico é valiosa oportunidade para o combate às imperfeições e a conversão de antipatias, aversões, mágoas, ódios, originados em vidas passadas, ou mesmo na atual, em sentimento de pura fraternidade. Se desejamos aproveitar efetivamente o tempo da existência na Terra para progredir, necessitamos conhecer bem as nossas imperfeições. Para isso, dispomos de um recurso eficaz, que é o autoconhecimento. Após identificá-las, devemos seguir o próximo passo, que consiste em combatê-las e, ao mesmo tempo, em desenvolver as virtudes. O sábio instrutor espiritual Emmanuel nos recomenda: concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Isso está em Caminho, Verdade e Vida, na página 168. Essa viagem interior é fundamental. Sem ela, corremos o risco de continuar a conhecer-nos apenas superficialmente. Para sermos bem-sucedidos na pesquisa das próprias imperfeições, é essencial verificarmos se prevalecem em nós tendências de, primeiro, ver quase só o lado negativo dos seres humanos e dos acontecimentos. Segundo, comentar o mal. Terceiro, julgar os outros e apontar-lhes os erros. Quarto, falar sem pensar antes. Quinto, conversar excessivamente e opinar sobre todos os assuntos. Sexto,
impacientar-nos e irritar-nos com as pessoas e situações. 7, exaltar a nós mesmos e alimentar o espírito de grandeza. 8, fomentar o próprio orgulho e a vaidade. 9, agir com egoísmo. 10, buscar justificativas para negar ajuda ao próximo. 11, valer-nos somente de críticas negativas. E por último, fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos submetidos à lei da evolução. Nada está estático. Mesmo as criaturas mais resistentes evoluem. Tudo progride. Agora, a velocidade com que progredimos depende de cada um de nós. Alguns de nós caminham com rapidez, outros permanecem longo tempo estacionados e outros ainda seguem lentamente. No entanto, todos, cedo ou tarde, atingiremos a meta. A nossa evolução depende da nossa vontade. Enquanto ela não é mobilizada, o progresso se realiza de maneira muito lenta e quase sempre impulsionado pela dor. Como mobilizamos a vontade? Temos que ter os seguintes objetivos. Primeiro, adquirir o autoconhecimento. Segundo, lutar contra a acomodação. Terceiro, vencer a preguiça mental. Quarto, combater as imperfeições. Quinto, ampliar os conhecimentos. E sexto, desenvolver as virtudes. Durante milhares de anos, mantivemos e alimentamos verdadeira treva interior com os nossos pensamentos e ações contrários ao bem, reforçando as más tendências e o estágio de animalidade. Por isso, por mais que o queiramos, será impossível eliminar essas trevas interiores de um momento para o outro. Precisamos programar a mente para conseguirmos bons resultados no esforço de eliminar os nossos defeitos e conquistar as qualidades. A maneira que dá mais resultados consiste em eleger de cada vez uma imperfeição para combater e, ao mesmo tempo, desenvolver a virtude que se lhe opõe. No início, os erros são mais constantes do que os acertos. Daí a necessidade de se reprogramar a mente para as novas tentativas. Os resultados virão com o tempo. Uma das mais sérias imperfeições do nosso espírito é o orgulho. Alguns comportamentos e atitudes comuns entre nós nos ajudam a identificá-lo. 1. Exaltar a própria posição social. 2. Destacar os bens pessoais. 3. Enaltecer as próprias conquistas. 4. Fazer questão de ser tratado pelos títulos. 5. Sentir-se mais importante, mais inteligente, mais culto, mais competente, mais talentoso do que os outros. 6. Envaidecer-se por suas qualidades. 7. Ofender-se quando tido como pessoa mais simples. 8. Não saber perder. 9. Não admitir que erra e negar-se a pedir desculpas. 10. Ter dificuldade de acatar as ideias dos outros. 11. Ofender-se e melindrar-se por qualquer motivo. E 12. Cultivar preconceitos. A humildade, virtude oposta ao orgulho,
impulsiona-nos na direção da espiritualidade. O orgulho é o adversário da humildade, uma das mais belas virtudes que adornam os espíritos elevados. No mundo espiritual, não tem a menor importância a posição social que ocupamos na Terra. No mundo maior, as únicas credenciais válidas são as que revelam o bem que se faz na Terra, as imperfeições vencidas e as qualidades conquistadas. Deus não vai perguntar que tipo de carro costumávamos dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de ajuda nós transportamos. Deus não vai perguntar qual o tamanho da nossa casa, mas vai perguntar quantas pessoas abrigamos nela. Deus não vai perguntar sobre as roupas do nosso armário, mas vai perguntar quantas pessoas ajudamos a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos nossos bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram nossa vida e se para obtê-los comprometemos nosso caráter. Deus não vai perguntar qual foi o cargo que ocupávamos, mas vai perguntar se desempenhamos o nosso trabalho como o melhor de nossas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos tivemos, mas vai perguntar para quantas pessoas fomos amigos. Deus não vai perguntar em que bairro moramos, mas como tratamos nossos vizinhos. Meus irmãos, nossa morada definitiva é o mundo espiritual. A estada na Terra é temporária, mas é necessária para o nosso progresso moral. Então, a excessiva valorização da vida terrena costuma provocar uma verdadeira inversão de valores, fazendo com que os materiais sejam colocados acima dos espirituais. Uma etapa indispensável no trabalho de aperfeiçoamento moral consiste em repelir os maus pensamentos e, em seu lugar, cultivar sempre os bons. Perseverando nesse esforço, com o tempo passaremos a pensar somente no bem. As qualidades principais que fazem parte do perfil básico do homem renovado são sabedoria, humildade, amor e caridade. Do livro Respostas da Vida, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nós retiramos esta página que há de nos ajudar em nossa empreitada. Melhorar. Melhore sempre as suas condições pessoais, pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida ao seu redor. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. Fazer algo mais que o próprio dever, em benefício dos outros, é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor. Reclamar é ferir-se. Se desejamos vencer, aprendamos a sorrir, além do cansaço. E para encerrar, vamos contar aqui uma historinha chamada Morada no Céu. Um homem muito rico morreu e foi recebido no céu. Um anjo guardião levou-o por várias alamedas e foi-lhe mostrando as moradias que ali existiam. Passaram por uma linda casa com um belo jardim. O homem, admirado, perguntou: "Que linda casa! Quem mora aí?" "É o Raimundo, aquele seu motorista que morreu no ano passado." O homem ficou pensando: "Poxa,
Se o Raimundo tem uma casa dessas, aqui deve ser muito bom. Logo a seguir surgiu uma outra casa muito mais bonita e ele perguntou mais admirado ainda: E aqui, quem mora? O anjo respondeu: Aqui é a casa da Rosalina, aquela que foi sua cozinheira. O homem ficou imaginando que, tendo seus empregados magníficas residências, a sua morada devia ser, no mínimo, um palácio, e estava ansioso por vê-la. Nisso, o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas e disse: Esta é a sua casa. O homem ficou indignado. Como? Não é possível? Vocês sabem construir coisa muito melhor? Sabemos, respondeu o anjo, mas nós construímos apenas a casa. O material é selecionado e enviado por vocês mesmos. Você só enviou isso. Moral da história: cada gesto de amor e partilha com o próximo é um tijolo com o qual construímos a nossa casa na eternidade. Tudo se decide por aqui mesmo, nas escolhas e atitudes que fazemos todos os dias. Por isso, é importante repensarmos a respeito de nossos valores, atitudes e ações, para que mais tarde não soframos por todas as consequências de nossos erros. Devemos, pois, contribuir com o melhor material para erguer a nossa casa. Que Deus nos abençoe.